Olá, podcast Endomarketing Brasil de volta. Hoje é o nosso 30º episódio. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem um super assunto para falar hoje, que é a comunicação assertiva. Sabe quando a gente fica admirando aqueles oradores, aquelas pessoas que fazem a apresentação, ou o pessoal que faz aqueles TEDs, que a gente pensa, nossa, como essa pessoa se comunica bem, prende a plateia, e mais do que isso, né, transmite as suas ideias. Hoje nós estamos aqui com a Débora Brum, fonoaudióloga empresarial, palestrante, sócia-diretora da Comunicativa Fonoaudiologia Empresarial e autora do livro Comunicação Assertiva, Aprenda a Arte de Falar e Influenciar. Bem-vinda, Débora. Obrigada, Cris. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu é que estou muito feliz com a tua presença aqui hoje. Conta um pouquinho para nós, Débora, como é que vem sendo a tua trajetória nessa área da comunicação assertiva, né? Chama atenção que uma fonoaudióloga tenha se voltado para a comunicação. Conta por onde que tu já passou. Pois é, isso me faz lembrar lá o início que eu estava fazendo uma especialização, ainda como fonoclínica, há 17 anos atrás. E era lá em São Paulo a especialização, e aí eu descobri que existia essa área chamada fonoaudiologia empresarial, que cuidava da comunicação dos profissionais, os profissionais da voz, advogados, políticos, operadores de telemarketing. E eu achei encantadora essa área. Que legal. E aí fiz um projeto para atender os teleoperadores, os profissionais do telemarketing. E apresentei um projeto para um grande call center lá em Porto Alegre, e eles aceitaram. Não existia nada parecido. Eles nem conheciam essa atuação e apostaram. E deu muito certo. E aí eu percebi a diferença que é os operadores de telemarketing terem um treinamento de comunicação e falarem e atenderem os seus clientes sem treinamento. Foi tão certo, assim, um case foi de sucesso que os gestores pediram também para aprenderem mais sobre essa habilidade. E aí eu fui aumentando, né? Eu vi que não é só os teleoperadores, são os supervisores, os gestores, os profissionais da área comercial. E aí, então, eu fui expandindo e hoje eu entendo que qualquer pessoa se beneficia, a gente precisa de uma comunicação assertiva. Então, hoje eu estou aí atendendo grandes empresas, ou pequenas também, mas a maior parte são grandes empresas, em todas as áreas, em todos os segmentos, porque todos se beneficiam da comunicação. Que legal, foi um trabalho bastante pioneiro pelo que tu estás falando, né? E até chegar no livro, quando é que surgiu a ideia de escrever um livro? Surgiu porque eu entendia que eu até gostaria que as pessoas conhecessem mais, que mais pessoas pudessem ter acesso. Muito ao contrário do que as pessoas achavam, é dom, não é? Não é dom, é uma habilidade que a gente pode aprender. E nos treinamentos que sempre foram em company, as pessoas me falavam, eu queria que meu marido estivesse aqui, eu queria que a minha filha te escutasse, eu queria que a minha esposa aprendesse. E aí eu pensei, bom, eu vou escrever um livro que daí eu consigo alcançar um número muito maior de pessoas. E hoje, para minha alegria, ele é um best-seller. E na semana passada ele também entrou na lista dos 10 mais vendidos. Que legal. Então, para mim, é uma felicidade, é uma alegria enorme perceber que as pessoas estão gostando e que o livro está ajudando realmente as pessoas a se comunicarem melhor, que é o meu propósito. A minha missão de vida é ajudar as pessoas a terem diálogos mais saudáveis, mais colaborativos, a terem mais confiança para falar. E é muito legal, porque é do viés da fonoaudiologia, né? Partes da fonoaudiologia. A gente já teve conversas aqui a respeito de comunicação não violenta, a gente tem algumas coisas mais relacionadas à gestão de pessoas, mas essa perspectiva muito bacana. Eu gostei que o livro, vamos ver se a gente consegue mostrar. Vitor, tu consegue mostrar em alguma das câmeras? Aqui. Comunicação assertiva, aprenda a arte de falar e influenciar. Que legal. Parabéns, Débora, aí pela repercussão do livro. Obrigada, muito obrigada. Vamos voltar para uma fala tua agora há pouco, que isso não é um dom, então. Tem gente que nasce com mais facilidade, como é que é?
Tem pessoas mais comunicativas e tem aquelas pessoas mais tímidas e menos comunicativas. Existem pessoas que têm mais facilidade, mas definitivamente não é um dom. Nós todos nascemos chorando e nós aprendemos a falar só depois de 1 ano de idade. Uhum. É aí que o bebê começa a falar. Mas é uma habilidade que, assim como eu não sei tocar violão, mas eu acredito que se eu entrar numa aula, eu aprendo. Eu não sei falar francês, mas tem aulas e tem técnica. E a habilidade da comunicação assertiva também é aprendida. Tem muitas estratégias, tem ferramentas, passa pelo autoconhecimento. Então, é por isso que não é um dom. É uma habilidade que qualquer um pode desenvolver. Vamos tentar entender como que faz para desenvolver aí, para ver que a gente consegue melhorar nesse sentido. Voz de locutor de rádio é um objetivo que a gente deve ter, ou a gente tem que buscar desenvolver a oratória sem abrir mão da sua identidade? Cris, eu acredito que a autenticidade cativa muito mais. Então, naturalidade te dá mais poder, as pessoas elas vão se identificar com aquilo que elas entendem que é autêntico, que é mais natural, que não é robotizado. Antigamente existia muito esse modelo ideal de voz de locutor, do Cid Moreira, que fazia muito sucesso, Cid Moreira. Mas hoje em dia é a naturalidade. A gente vê os youtubers fazendo muito sucesso com o seu jeito, com a sua espontaneidade. Quando eu atendia individualmente os profissionais, muitos vinham com a questão, puxa, parece que eu não tenho essa facilidade, a minha voz não é bonita, mas mesmo que a tua voz não seja de locutor, não seja maravilhosa, tem várias outras habilidades ou características que vão cativar as pessoas. A simpatia, o carisma, a pessoa que tem uma boa linguagem corporal, que faz uso com maestria das palavras, do tom de voz, da entonação, não necessariamente se tem uma voz mais grave ou mais aguda, mas a maneira de falar. Então, são várias outras características que podem trazer a autenticidade e conquistar as pessoas. Ou seja, que se chegue no objetivo, que é se comunicar melhor, né? Que é se comunicar melhor. Transmitir as suas ideias. Exato. Mas qual que é a tua definição para comunicação assertiva? Resumindo, assim, de forma super direta, comunicação assertiva é dizer aquilo que precisa ser dito de uma forma clara, direta, com autenticidade, com respeito e com empatia. Para que isso aconteça, é preciso ter controle do tom de voz, logicamente, controle das emoções, porque às vezes a gente vai ficando mais exaltado, ou a gente se irrita, e daqui a pouco a emoção toma conta e a gente perde a razão. Então, para ter uma comunicação assertiva, tem que ter controle emocional, tem que ter muito claro qual é o meu objetivo na nossa conversa, eu tenho que saber onde que eu quero chegar, qual é o meu propósito, escolher as melhores palavras, controlar a linguagem corporal e ser um bom ouvinte, porque às vezes as pessoas esquecem que a comunicação não é só falar bem, e sim escutar bem. Porque quando eu entendo o outro, eu escuto, eu entendo, eu vou conseguir atingir o meu objetivo com os bons argumentos que façam sentido para o meu interlocutor. E mesmo quando a gente está falando para um grupo maior, né, tem essa questão de sentir ali a tua plateia. Muito. Tu tem algum truque dessa sutileza? O que se deve prestar atenção? Às vezes, tô apresentando um projeto importante para uma sala aí, seja ela virtual ou não, né? Mas com 15 pessoas. Sim. O que eu preciso prestar atenção para saber se a minha mensagem está chegando com efetividade? Eu presto muita atenção na linguagem não verbal. As pessoas, elas estão olhando, elas estão mantendo a atenção, às vezes elas pegam o celular e isso é um sinal de que em algum momento eu estou perdendo a atenção delas. Se as pessoas fazem perguntas, se elas estão em silêncio, e se está todo mundo em silêncio, eu faço perguntas para checar o quanto que essa pessoa está interessada ou não, quanto ela está me ouvindo ou não. Então, tem vários sinais que nos mostram que, sim, eu estou mantendo atenção ou não estou mantendo atenção. E o que a gente tem de vantagens quando busca desenvolver a comunicação mais assertiva?
Temos vantagem que quando a gente aprende essa habilidade, eu consigo sentir mais segurança para falar, autoconfiança, liberdade, Cris, de dizer aquilo que se quer dizer. Porque muitas pessoas, elas, por medo do julgamento ou do que o outro vai dizer, vai pensar, elas pensam e não falam, que é a comunicação passiva. É aquela pessoa que engole sapo, que não consegue se expressar. Quando a gente aprende a comunicar da melhor forma aquilo que a gente sente, aquilo que a gente precisa, o que pensa, a gente sente essa liberdade. Além disso, mais autoconfiança. Quando eu estou me relacionando com as pessoas, eu consigo construir relações mais saudáveis, diálogos mais colaborativos, menos estresse, menos tensão no ambiente de trabalho. Eu me relaciono melhor com as pessoas. Eu extraio o melhor dessa relação com os outros. Pensando numa carreira profissional, os profissionais que se comunicam de uma maneira assertiva, eles são vistos com mais confiança, eles conquistam o respeito também e a admiração das pessoas, porque elas são pessoas que falam de uma forma respeitosa, segura, firme ao mesmo tempo, gentil. Então, são muitas os benefícios e as vantagens. E a gente falou em autoconhecimento, né? Tem uma questão, para a gente poder expressar o que a gente quer, o que está sentindo, a gente precisa também entender o que a gente está sentindo, né? Muito. Fala um pouquinho sobre a importância da gente se conhecer. O autoconhecimento é o primeiro passo, é o início. Eu preciso entender quais são os meus pontos fortes na minha comunicação, o que eu tenho de melhor na relação com os outros. Será que eu sou uma boa ouvinte? Eu tenho carisma, eu consigo chegar próximo e despertar o interesse quando a gente está conversando. Pontos positivos é essencial descobrir. E os pontos de melhoria. Ninguém é perfeito, né, Cris? Então, todo mundo tem pontos a melhorar. Então, por exemplo, nos cursos, o que acontece? As pessoas se descobrem. Porque tem filmagem, tem gravação. Então, eu peço para as pessoas se apresentarem e depois, quando elas se assistem, elas percebem coisas boas que elas não tinham consciência, porque as pessoas geralmente são muito críticas consigo mesmas, elas colocam vários defeitos que nem existem. Tem pontos cegos, logicamente, que, por exemplo, vícios de linguagem, que as pessoas não notam quando tem. Algumas são mais prolixas, elas não percebem que elas vão fugindo do foco. Então, o autoconhecimento te permite usar melhor as tuas ferramentas que tu já tens, positivas, e desenvolver aqueles pontos que precisam de desenvolvimento. E tem a questão do autoconhecimento da parte emocional, no sentido de que a gente às vezes pode responder de uma forma mais violenta ou mais irritada a alguma coisa que está nos incomodando, que não é aquilo ali que a gente está respondendo, né? Isso mesmo. E aí, quando eu tenho conhecimento daquilo que eu preciso, o que é importante para mim neste momento? Eu quero desabafar, eu quero ser escutada, eu quero a atenção das pessoas. Eu quero que elas mudem o comportamento, eu quero convencê-las. O que eu preciso? E o que o outro precisa também? Então, a comunicação assertiva, a empatia seria o segundo pilar. O primeiro é autoconhecimento e gestão das emoções. E o segundo é empatia. Eu preciso ter o olhar voltado para o outro. Eu digo que é pegar uma lupa e, como se eu fosse um cientista curioso de pessoas, ao invés de eu ficar olhando o que eu quero só da nossa conversa, eu preciso descobrir o que para ti também é importante. Então, aí vem uma outra questão que às vezes as pessoas não se dão conta. Como é importante eu conhecer o meu ouvinte, meu interlocutor, e perceber o que ele espera. Por exemplo, às vezes um líder, ele está conversando com o liderado. E a pessoa, ela está precisando desabafar. E o líder, como um bom líder, muitas vezes ele acha que ele tem que ter a solução para qualquer dúvida ou dificuldade. E às vezes não é isso. Às vezes ou que ele tem que liderar aquela conversa. Isso, exato. E às vezes o que ele precisa só fazer é escutar. Sim. E dar espaço para o outro também. Então, essas questões são bem importantes. Bem interessante, porque tem muito a ver com o modo como a gente processa os sentimentos e as informações que estão circulando na nossa cabeça e no nosso coração, né? Muito, exato. E também tem uma frase que eu gosto muito que diz: você não precisa dizer tudo que pensa, mas precisa pensar em tudo que vai dizer. E aí tem aquelas pessoas que são impulsivas, que já ficam irritadas e já botam para fora. E essas pessoas dificilmente elas vão ficar contentes com o resultado.
Porque aí elas vão para comunicação agressiva. Inclusive, a Vivian Laub, que foi nossa convidada aqui no episódio, indicou o nome da Débora. Obrigada, Vivian. Já aproveito para agradecer. A Vivian é maravilhosa. Ela é muito boa. A gente falou sobre aprender a conversar e escutar. E ela trouxe isso, que nós somos todos muito violentos. E que ela mesma ficou, quando foi estudar isso, muito impressionada com o quanto ela era violenta na fala dela, né? Então... É que a gente tem uma ideia de violência como violência física, né? A primeira vez que tomei conhecimento desse livro, Comunicação Não Violenta, eu comprei e deixei ele parado, uns 2 anos. Porque eu entendia, não, acho que esse livro não é pra mim, eu não sou violenta, eu não lido com pessoas violentas. E sim, nós somos todos, em algum momento, de alguma maneira, até pelo silêncio, eu posso me comunicar de uma forma violenta. Então, parte muito desse autoconhecimento e mesmo não sendo a nossa intenção, a gente acaba sendo agressivo ou violento em algum momento. Isso me parece ter a ver com um conceito que tu trazes nos teus materiais, que é a questão da linguagem positiva e da linguagem negativa, né? Sim. Fala um pouquinho disso pra nós. A gente vive numa cultura, Cris, que a linguagem é negativa, sem a gente perceber. Tá mudando, sim. Agora... Nesses últimos anos, isso está mudando. A disciplina positiva, a psicologia positiva, o neuromarketing está mostrando aí um impacto das palavras no nosso cérebro. Então, a linguagem... Acho que a neurolinguística já trazia isso de uma outra forma. De uma outra forma, exatamente. E vou dar alguns exemplos. Nós, quando crianças, a gente já escutou, não grita, não teima, não briga. Então, ao invés de dizer não grita, eu posso falar... Fale mais baixo, fale de uma forma mais respeitosa. Não teima, obedeça. Não levanta daí. Eu posso falar, fique sentada. Então, tem várias formas, mas já está quase que no inconsciente, a gente não percebe. Tem pessoas que falam não até para dizer sim. A gente diz assim, oi. Não, sim. Não, dá sim. Até para responder de forma positiva, a gente fala o não, quase que como um vício, né? Então, eu vejo a linguagem positiva e a comunicação assertiva como uma maneira de enxergar o mundo, é mudar o nosso mindset, é como se eu tirasse uma lente de enxergar o mundo de um jeito e colocasse uma outra lente. E eu tenho que estar consciente o tempo inteiro de que para tudo que a gente fala, existem diferentes maneiras. Eu posso falar assim, não podemos desperdiçar esse material, mas eu posso falar de uma forma positiva, precisamos economizar. Para um feedback, por exemplo, você está muito desatento. A pessoa, ela recebe aquilo como a crítica e ela já se retrai. Porque eu estou focando no negativo. Se eu focar no positivo e a linguagem positiva foca na solução, a gente anda para frente. Sim. Então, ao invés de falar, você está muito desatento, eu já dou a solução. Você precisa prestar mais atenção nessa e nessa atividade, nessa e nessa ação. Então, a linguagem positiva, ela gera melhores resultados justamente porque a gente fica não com aquele olhar de reclamação e de quem é o culpado ou de crítica, mas para a solução. Isso serve, inclusive, para as comunicações escritas que a gente como comunicadores, faz, né? As peças gráficas de divulgação, campanhas, textos. Sim. Que interessante. Eu tinha muito forte que a questão do não realmente era para ser evitada, mas não porque era violento, e sim porque o ser humano tendia a ignorar a palavrinha. Muito. E isso é fato. Não deixa de ser verdade. São essas duas, por esses dois lados. O não, se eu falar, não pensa numa maçã aí verde. Vai pensar. Então, o cérebro não processa. Então, esse é um ponto muito importante. Eu não posso chegar para uma pessoa que está muito nervosa e falar assim, não fique nervosa, porque ela vai escutar a palavra nervosa. Eu posso dizer... Vai dar ideia. Dá ideia, exatamente. Aquela velha expressão que a gente usa, não dá ideia. É que se alguém me perguntar, Débora, como é que eu faço para chegar lá em tal lugar? Olha, não dobra à esquerda. A pessoa vai ficar confusa. Então, eu digo, dobre à direita. Vou dar comandos sempre positivos, para levar o cérebro para aquele lugar que eu quero que ele vá. Sensacional. Tu tens uma metáfora também que tu costuma utilizar, que é o frescobol versus o jogo de tênis. Explica pra nós. Ai, sim. Não que eu seja contra o jogo de tênis, mas a questão é que existem nesses dois esportes... É uma metáfora, exatamente.
O que acontece? Quando eu tô jogando tênis, nós estamos jogando tênis, tu és a minha adversária. E faz parte do nosso jogo que um saia vencedor e o outro perdedor. Uhum. Na comunicação, muitas vezes eu jogo esse jogo. É quando eu chamo alguém e eu quero mostrar para essa pessoa que ela tá errada e que eu tô certa. É quando a gente tá buscando o culpado, acusando, criticando. Então, assim como no jogo de tênis, um sai feliz e o outro sai triste. E aí a gente vai pro outro esporte, que é o frescobol, onde eu enxergo o meu parceiro como um colega ali. Tem que ser bom para os dois, é ganha-ganha. No tênis é um ganha e um perde. O frescobol é ganha-ganha. E o diálogo ganha-ganha é quando eu penso em falar algo que seja bom para mim, mas que também faça sentido para ti, que vai te ajudar. Então, o jogo de frescobol é onde a gente vai obter melhores resultados. Porque eu tô pensando em mim, mas eu também tô pensando em ti. E os dois ganham. Muito interessante. E realmente, com relação a essa questão de gestor e equipe, me parece que é uma virada de chave. Total. E mesmo com pares, porque a gente precisa negociar muito no dia a dia de trabalho, né? É uma política, entre aspas, né? São relações que precisam ser boas para todo mundo. Exato. Dentro de uma empresa, ainda mais que a gente tá jogando, não pode esquecer que tá jogando todo mundo pro mesmo time. Todo mundo junto. Isso, só que às vezes parece que tem equipes que são competitivas entre si, né? Estão competindo, não faz sentido. Mas aí eu acho que tem um fator forte do ego, me parece, né, Débora? Muito, muito. A pessoa, ela não quer mostrar que ela tá errada, ela não quer dar o braço a torcer. E aí a gente entra em algo que hoje tá muito falado, que é a vulnerabilidade. A importância da vulnerabilidade. Muitos gestores se veem como... Ele é o super-herói, que ele não tem defeitos, só que a gente tá vendo, e tem pesquisas que mostram, a Brené Brown fala muito no TED Talks dela, que a vulnerabilidade que o gestor ou que a pessoa que assume que não é perfeita, que em alguns momentos tem as suas fraquezas, as suas inseguranças, ela desperta a admiração dos seus pares ou dos seus liderados, e aí se estabelece uma relação de confiança. E até falando em líder, eu lembro de algo que eu falo nos cursos, que é o ciclo dos 4 Cs. Quando a nossa comunicação, seja do líder ou qualquer outra pessoa dentro de uma empresa, quando a gente se comunica de uma forma assertiva, imagina um ciclo, tá? Onde a comunicação tá no centro. Se a tua comunicação é assertiva e eficaz, tu consegue conectar com as pessoas. Uma conexão verdadeira, uma conexão humana. E quando a gente se conecta verdadeiramente, entra um outro elemento, que é a confiança. Uhum. Eu tô conectada contigo, eu ganho a tua confiança. E quando a gente conquista a confiança, as pessoas colaboram. E aí é um ciclo virtuoso. Uma comunicação boa me conecta com as pessoas, eu conquisto a confiança e as pessoas colaboram. Só que esse ciclo, ao invés de virtuoso, ele pode ser vicioso. Quando eu me comunico de uma forma ou agressiva ou fria, distante das pessoas, e isso aconteceu muito por conta da pandemia, né, que as pessoas deixaram de conviver de forma mais próxima e se afastaram, não só fisicamente. Então, não tem uma comunicação tão humanizada. O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pix Media e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores. Não me conecto, não conquisto a confiança e as pessoas não colaboram. Sim. E esse ciclo se torna vicioso, negativo. E qual que seria o primeiro passo para a gente quebrar esse ciclo, então? Empatia. Uhum. A comunicação empática. Eu preciso querer me conectar. Eu não sei, lembra, Cris, quando antigamente,
na nossa época de infância, os rádios não eram digitais, eram analógicos. E aí a gente fazia aquela tentativa de achar a estação certa, manualmente. Quando a gente não conseguia achar a estação certa, a gente escutava muito chiado e ruído. Sim. Lembra? Lembro. Então, eu costumo fazer essa analogia. Quando a gente se comunica e eu não tô conectada contigo, eu não tô trazendo a empatia para nossa relação, a nossa comunicação tem muitas interferências, muitos chiados, muito ruído. Tu não entende aquilo que eu gostaria que tu entendesse e eu não te entendo. Agora, quando eu trago a empatia, eu tô próxima, eu me conecto, a gente cria uma sintonia. E aí o ciclo flui. Sensacional. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da empatia, porque sempre se falou, assim, muito que é se colocar no lugar do outro. Mas a gente nunca vai conseguir exatamente se colocar no lugar do outro, né? Sim. Qual é o exercício que a gente faz? Bom, primeiro o ser humano, ele tem o nosso cérebro, ele é formatado para nós somos seres empáticos graças aos neurônios de espelhos. Desde pequenininho, tem vários estudos que mostram que o bebê, a gente abre a boca, faz careta e o bebê acaba nos imitando pelos neurônios de espelhos. Inclusive, isso que fez a raça humana evoluir por conta da questão social, né? Exato. Só que assim como um músculo, se a gente não vai exercitando a empatia, ela atrofia. Então, primeiro, a empatia cognitiva. Eu preciso querer entender o que passa na tua cabeça. Quando a gente convive com pessoas muito diferentes, ao invés de sair criticando e julgando as pessoas, que é o que já vem automaticamente, eu preciso inverter essa lógica e tentar descobrir por que essa pessoa faz algo que eu considero nada a ver. Tentar entender o que se passa na mente. Vou dar um exemplo. Outro dia um gestor falou assim, nossa, para mim a pessoa que se atrasa é uma falta de respeito. Na mente desse gestor, ele entende que atraso é uma falta de respeito. Mas para aquela pessoa desorganizada, ou que tem filhos e tenta dar conta de tudo sozinha. Ou que tem que pegar um ônibus que nunca tem horário certo. Isso mesmo, eu adorei teu exemplo. Não é, a gente entende, se eu me coloco na vida, no lugar dela, eu entendo que ela chega atrasada não por falta de respeito, mas por outras questões. Então, a gente olhar para as pessoas e entender que elas têm pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes e aceitar. Eu posso não concordar com a atitude do outro, mas eu compreendo. Então, esse é um exercício de empatia. O modo como a gente agiria, ele não é a verdade absoluta, né? Não é, exato. Mesmo que a tua intenção seja a melhor possível. Tem um exemplo de um neto que amava a sua avó e queria fazer tudo por ela. E o avô faleceu. Então, ele, querendo ajudar a sua avó, comprou um colchão novo. E quando chegou, e ele fez isso de surpresa. Quando chegou o colchão, a avó ficou furiosa. Mas que falta de respeito, vocês acham que eu não tenho vontade própria? Por que vocês não me consultaram? E ele, mas vó, eu tô fazendo tudo por você, pela senhora, e como a senhora é mal agradecida. E aí ela disse, poxa, mas o colchão era a única memória que eu tinha viva do teu avô. Então, quando eu me deitava, eu me sentia bem. Então, olha só, são pontos de vista diferentes. Ele achando que estava ajudando e ela achando que estava sendo invadida. O que falta? Diálogo. Falta compreensão, pergunta, investiga. Claro, a empatia. Esses tempos eu li um artigo que era sobre a arte de presentear. E era justamente, né, tinha dicas, assim, sobre como a gente chegar num presente que a pessoa realmente vai gostar. É. E tinha muito a ver com isso. Que às vezes era melhor a gente tentar entender uma necessidade daquela pessoa e atender. E geralmente ela é uma necessidade prática, mas nem sempre. Do que daqui a pouco gastar muito mais numa coisa que a gente acha que vai encher os olhos, ou que eu gostaria de ganhar. É que nem aquela frase, não faça para os outros que você não gostaria que fizessem com você. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu falo demais essa frase, eu gosto porque é uma frase que traz a ideia de consideração pelo outro, respeito pelo outro, não faça para o outro que você não gostaria que fizessem com você. A questão é, às vezes a gente toma essa frase como um significado de empatia e não é. Embora seja uma frase com uma intenção positiva, empatia, faça para o outro o que ele gostaria que fizessem
com ele naquele momento. E é uma baita diferença, né? Muito, muda completamente. Muda a situação. Então, essa questão do presente é isso. Não dê o que você gostaria de ganhar, mas entenda o que seria bom pro outro. Exato, ou o que você imagina que você gostaria que a pessoa gostasse. Tem isso também, né? Também, isso mesmo. Exato. Muito interessante. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre linguagem positiva e negativa. Tudo isso que a gente está falando aqui pode ou deve, se a pessoa quiser, ser uma preocupação do profissional de uma forma individual. Eu quero me autodesenvolver, certo? Exato. E tem aí as ferramentas, tem o livro, tem cursos, tem fonoaudiólogos que podem ajudar. Mas as empresas também têm ganhos ao observar esse tipo de habilidade de uma forma mais macro, né? Tem. Conta para nós por que isso é importante para as empresas e de que forma que a fonoaudiologia empresarial pode ajudar. Bom, há muitos anos já, Peter Drucker já falava que 60% de todos os problemas administrativos resultam de problemas de comunicação. Que nem sempre é a comunicação que vai resolver, a área de comunicação. Ah, sim, exato, né? Porque comunicação é tão ampla, né? Exato. E o que acontece? Hoje em dia, na maioria das empresas, reuniões extensas e improdutivas, as pessoas não aguentam mais a quantidade de reuniões. Falta de comunicação entre as equipes, entre os setores que deveriam estar trabalhando em parceria e de forma conjunta. Estão trabalhando como se fossem ilhas isoladas, como se fossem pequenas empresas dentro de uma organização. Falta de feedback entre os gestores. As informações estratégicas não estão claras e nem chegam até a ponta. E isso gera muitos prejuízos, além de relacionamentos que às vezes ficam conturbados por conta da falta da comunicação. Quando nós trabalhamos e desenvolvemos essa habilidade, o que acontece? As pessoas dialogam de uma forma mais adequada, então melhora o relacionamento interpessoal, melhora o clima interno da organização. Quando a gente trabalha comunicação assertiva, nós ganhamos tempo, porque a pessoa aprende a ser mais objetiva e mais clara. Aí diminuem os ruídos, a rádio peão, porque as pessoas ficam mais alinhadas. E nem precisou da área de comunicação para fazer isso, ó. É um outro trabalho, pessoal. Que também é importante, Claro. Mas estamos falando de autorresponsabilidade de cada um. Claro. Se cada um entende que a habilidade de comunicação é de sua responsabilidade, eu faço a minha parte, tu faz a tua parte e todo mundo melhora. Projetos, o PMI fez uma pesquisa alguns anos atrás e eles descobriram que 76% dos projetos fracassam por problemas de comunicação. Então, o gestor de projeto enfrenta muitos problemas, atraso, prejuízo, retrabalho, porque o que eu comuniquei não ficou claro para o colega e daí ele me devolve algo que não foi aquilo que eu solicitei. Então, existe mais clareza, os projetos andam, o resultado é muito melhor, os processos também, mais agilidade nos processos. Falando de excelência no atendimento, que a comunicação interna é muito importante, mas a comunicação externa com os clientes. No momento que eu me comunico bem, eu conquisto, eu fidelizo, eu encanto meu cliente, trago mais lucro, lógico, vendo mais, vendo melhor. Então, todos ganham. Que legal. Mas de que forma que é feito esse tipo de trabalho nas empresas? Por meio de treinamentos e palestras. Conscientizando as pessoas, primeiro a palestra para conscientizar, sensibilizar e mostrar como que acontece a comunicação assertiva, mas palestra não muda comportamento. A gente precisa levar a pessoa para um laboratório. E aí, nesse laboratório, que são os treinamentos e workshops, ela se descobre, passa pelo autoconhecimento e aprende todas as habilidades, ferramentas e técnicas para se desenvolver dia após dia. Muito interessante, né? Débora, o que a gente... Vamos voltar um pouquinho a falar das grandes salas. Não precisa ser grandes, mas eu digo assim, o falar em público, né? Sim. Que muitas vezes é desafiador aí para pessoas que às vezes até se comunicam bem por e-mail ou com pares. O que é preciso pra gente desenvolver aquela segurança de chegar lá e falar e arrasar, bem, né? Exatamente. Primeiro, é interessante saber que esse é um dos maiores medos da humanidade, o medo de falar em público. É mesmo? E pessoas
com muita competência, com muito conhecimento, muitas vezes tem insegurança, tem dificuldade. Eu até conto no livro, é o segredo dos 3 P's. É o maior segredo, é o pulo do gato. Quando a gente aprende e coloca em prática esses 3 segredos, a performance melhora, vem segurança, o medo fica de lado, a gente controla. Então, qual é o segredo dos 3 P's? Preparação, preparação e preparação. Então, mas por que 3? São 3 P's, né? Primeiro, a pessoa precisa, ao se preparar, pensar naquilo que tem que dizer, o que é importante ela comunicar. Ter domínio do assunto, eu diria. É o básico. Tá. A gente vai partir do princípio que a pessoa já sabe. Tá. Ela sabe e ela domina o assunto. Ela tem que pensar, porque o assunto é muito amplo, de que maneira ela vai trazer esse assunto, o que é importante ela abordar, o que as pessoas sabem, o que elas não sabem, o que elas precisam saber, o que elas gostariam de saber. Então, Ou seja, o objetivo daquela fala tem que estar muito claro. Muito claro. Aonde que eu quero chegar? Eu quero convencer, influenciar, motivar. Eu quero escutar as pessoas, resolver os conflitos, me aproximar. Então, o objetivo é muito claro e isso está na preparação. Eu penso. O segundo P, eu planejo. Imagina que a gente está aqui, a nossa conversa, saímos do ponto A e vamos até o ponto B. Numa conversa, numa apresentação, em público. É a mesma coisa, ou numa negociação, ou num feedback. Como é que eu vou fazer essa jornada? Como é que eu vou te conduzir nessa jornada? Na preparação, nós fazemos um mapa mental, eu coloco no papel as minhas principais ideias e eu vou trazendo elementos que embasem as minhas ideias. Eu vou trazendo dados. Então, pensa, na minha preparação eu tenho uma palestra. Eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu assunto. O que vai me dar mais poder aí de convencimento? Eu vou trazer pesquisas, eu vou trazer números, estatísticas, vou citar frases de impacto, ou vou embasar com uma lei, com uma norma. Tudo isso é a preparação. Mas eu preciso conquistar o coração das pessoas, Cris. Então, para isso, existe o storytelling, eu trago a emoção na minha voz, eu chamo as pessoas pelo nome, eu trago cases de sucesso, depoimentos. Então, são elementos que a gente vai planejando como que eu vou conquistar a mente do meu público e o coração do meu público, porque tem estratégias para os 2 focos. Conquistar a mente e o coração. Claro, tem uma frase que diz, para fazer sentido tem que fazer sentir. Faz sentido aqui, mas eu tenho que sentir que isso é bom para eu me engajar e comprar a tua ideia, para eu engajar, né? E aí depois, penso, planejo e pratico, que é onde as pessoas mais relutam, Cris, que é falar em voz alta. Treina, treina, treina. O segredo é treinar. Os grandes esportistas, eles não passam, o Pelé treinava muito, horas e horas, chutar para fazer gol. O Oscar, né, o Schmidt, ficava tentando fazer a cesta. Então, é treino, é falar em voz alta várias vezes. Grava, te escuta, aperfeiçoa, tira os vícios de linguagem, trabalha a tua linguagem corporal, os gestos, o teu tom de voz, melhora a tua dicção. E tudo isso é preparação. Por isso que não é dom. É preparação. Pessoal, dá pra melhorar, mas é sempre trabalho, dá pra melhorar. Né? Isso que, exato, dá trabalho. Mas é um trabalho que eu digo que evita retrabalho. Fala certeza. Uma vez e atinge o teu objetivo. Traz uma satisfação enorme. E outra que eu também imagino que a própria prática do falar em público, nem que inicie com grupos menores, vai ajudando nessa segurança, né? A gente vê que não é um bicho de 7 cabeças. Hein? A questão é o medo de falar, não, é o medo de falhar em público. Esse é o maior medo. Sim. Porque as pessoas que sofrem com isso, esse medo vem. E se eu falhar, o que as pessoas vão falar? É o medo da crítica, é o medo do julgamento. E quando a gente tira esse foco da nossa mente e troca o medo de falhar por a preparação vai dar para o teu cérebro a informação. Eu sei, eu estou preparada. Se eu ficar nervosa, eu preciso seguir esse passo a passo, que tudo vai dar certo. O problema é para onde vai a minha atenção.
Se as pessoas chegarem ali e pensarem, vou ficar nervosa, tu tá dando uma mensagem pro teu cérebro antes. E isso vai acontecer, porque o teu cérebro executa o que tá na tua mente. Impressionante. E daí vem o branco, né? E aí vem o branco. Exato. Porque eu já estou com medo que dê o branco. E eu tô pensando tanto nele que ele vai aparecer. É doido, né? É muito doido. A nossa mente é muito poderosa, né? Muito. E como que fácil se o branco já veio? Tu tem algum truquezinho? Sim. Primeira estratégia. O que acontece quando dá o branco? A gente usa cacoetes, vícios de linguagem. A gente preenche aquele vazio que às vezes são segundos, Cris. Às vezes são segundos que parecem pra gente uma eternidade. E daí deu aquele branco, fração de segundos. E aí a gente percebe e sinaliza a nossa insegurança. Então, deu o branco, pausa, respira. Se tu tá com um copo d'água, toma um copo d'água. Ou joga uma pergunta pro público. E aí, nesse momento que as pessoas estão respondendo ou estão refletindo, são frações de segundos que o teu cérebro consegue buscar. Além disso, para cuidar os vícios de linguagem, então, dar a pausa, fazer silêncio e sempre ter um roteiro, Cris. As pessoas ainda têm aquela ideia de que nem prova na escola, não pode colar, eu não posso levar nada. A gente não tá mais na escola. Então, eu vou fazer uma apresentação, tá aqui meu roteiro. Se eu esquecer alguma coisa, eu consulto e tá tudo certo. Isso só vai mostrar para o público que eu tô aqui me esforçando para dar o meu melhor. Então, tenha plano A, plano B, plano C. Treine em voz alta, confia. Se esquecer, devolve para o público, toma uma água, respira ou consulta o teu roteiro, o mapa mental. Inclusive, a gente, quando tá apresentando e tá usando um computador com a imagem projetada, tem aquele recurso do PowerPoint que tu pode escrever ali embaixo, né? Sim, tanto lembretes quanto a fala mesmo, né? Bem lembrado, Cris. A única questão que eu sugiro sempre, aquilo ajuda. E a maior parte das pessoas que usa, elas me dizem assim, as pessoas que eu treino. Débora, quando eu escrevo, eu já nem olho mais. Porque eu levo que nem a cola, né? A gente escrevia e depois já sabia o que estava escrito. Mas aquilo dá uma segurança. Só cuidar para não escrever textos longos. Aquilo precisa ser um apoio. São palavras-chave, são gatilhos que ativam a nossa memória todo o assunto. É que nem o roteiro. Eu vou trazer um mapa mental, não com parágrafos extensos, porque eu vou olhar para aquele monte de letras e vou me perder. Então, escreva ali embaixo só as ideias-chaves. Algo curto que a tua mente bata o olho e já lembre do conteúdo. É isso que acontece. Que legal, vou adotar essa aí das palavras. Ajuda bastante. Com relação ao... eu falei viu? Nem tava percebendo. Mas aí já fica de exemplo, pessoal. Mas tá consciente, isso é bom. Quando a gente fala online, né? A gente falou da pandemia, agora a maioria... tá voltando ao normal, mas muita coisa ainda se faz online, né? Sim. E o que muda? Muda tudo, Cris. Muda completamente. Existe uma tela nos separando e a comunicação virtual, ela compete com milhares e milhares de estímulos. O que acontece? As pessoas hoje, elas querem aproveitar o máximo de tempo, que tá todo mundo correndo contra o tempo, então elas são multitarefas. Então, eu tô numa reunião online, eu tô ali com o Zoom, com a plataforma, com o Teams ou o Google Meet, mas as pessoas, o que elas fazem? Elas também estão lendo o seu e-mail, lendo mensagem de WhatsApp na tela, estão com várias telas ao mesmo tempo. Infelizmente, é a realidade. Uhum. Então, se eu tô querendo manter a atenção das outras pessoas no mundo online, eu preciso ter a capacidade de falar algo que seja realmente relevante para o meu público. Se eu começar a me enrolar, se eu for prolixa, se eu falar demais, as pessoas desligam, mesmo que elas fiquem olhando para a tela, elas estão pensando longe ou estão fazendo outras coisas. Então, por que é mais desafiador? Aqui, eu e tu estamos presencialmente face a face. Dificilmente tu vai pegar aqui numa conversa e começar a ver o teu WhatsApp, o teu celular. Mas no mundo online as pessoas fazem isso. Ainda mais quando fecham as câmeras.
E aí sim a nossa atenção dispersa. Então tu tem que ter um poder altíssimo de persuasão. A tua voz tem que ser muito expressiva. Não pode falar com uma voz monótona, porque daí o ouvido dos ouvintes cansa e desliga. E ali a nossa linguagem corporal, ela perde o efeito, porque a gente fica só restrito àquele retângulo. E o gestual ajuda muito a manter a atenção das pessoas. Então, tem que compensar com recursos de oratória, uma dicção clara, expressividade no olhar. Os gestos, eles vão acontecer só aqui acima do ombro, eu não posso ficar para trás, eu tenho que aproveitar o máximo daquele retângulo e tem que trazer um conteúdo muito relevante, para que as pessoas queiram ficar ali me ouvindo. Então, é muito desafiador. A gente achou que já estava desafiador antes, né? Agora mais ainda. Mais ainda. Eu tava me lembrando do filme aquele, O Discurso do Rei. Sim. Que tem a questão de treino, né? E ali é interessante, porque eles usaram recursos que na Grécia Antiga se usava, que eram falar com pedras na boca. Então, existiam técnicas que hoje, graças a Deus, e a fonoaudiologia estão mais desenvolvidas, mais modernas, mas mostra ali como é importante a preparação. E mostra como ele se superou, né? Então, ali a gente percebe o treino, a dicção também, como ele trabalhou bastante para ganhar confiança, muito bacana. E é uma história real, né? Ele realmente passou por aquilo dali. Ele era um rei. Isso aí. Então, se o rei teve que treinar... Até ele... Mas ele conseguiu. Conseguiu, isso aí. Tu te lembra de algum outro filme ou alguma outra dica, de repente algum outro livro que a gente possa dar pro pessoal? Eu gosto, falasse dos TED Talks, né? Eu adoro aquelas palestras maravilhosas. Tem a da Amy Cuddy, que fala da importância da linguagem corporal. O TED tem vários. Sobre dicas de livro, o meu preferido, o favorito, e que tá todo rabiscado, é o livro do TED Talks mesmo. Falar, emocionar e encantar, que ele tem a capa preta. Maravilhoso, fantástico para quem quer trabalhar a sua oratória, porque lá eles fazem uma análise das palestras mais vistas, com maior sucesso. E é interessante no livro que ele traz 3 características das apresentações de maior impacto até hoje no TED Talks. As apresentações de grande impacto são emocionantes. Então, elas trazem um componente de emoção muito forte. Elas envolvem com storytelling também, né? Eu ia comentar, com muita emoção, né? Muita emoção. Histórias pessoais, a vulnerabilidade. Isso mesmo. E também é o storytelling. E são originais. Não é aquela coisa mais do mesmo. Porque às vezes a gente vê pessoas repetindo um conteúdo que já não aguenta mais, né? Então, elas são autênticas. Então, a gente pode trazer e deve trazer algo que seja autêntico, genuíno, lógico, e com muito embasamento, né? E os oradores também, nesse livro, fala das características dos melhores oradores. Eles têm paixão pelo que fazem e um desejo enorme de compartilhar. Então, isso já ajuda as pessoas que gostam do que fazem, elas já saem na frente para falar em público. Tu gosta do que faz, tu tem certeza disso que tu está falando, então ganha confiança, vai e arrasa. E além disso, dos melhores oradores, eu lembro dessa paixão por compartilhar. E do storytelling. Porque quando a gente conta uma história, isso desde lá dos primórdios, né? Contar histórias desperta a curiosidade do nosso cérebro. E ele fica ali super atento. Deixa eu te contar uma história. É como se o nosso ouvido ficasse... Opa, agora vem coisa interessante aí. Então, é treino. Sim, e quem que são as tuas referências de oradores hoje em dia? Eu gosto muito do Obama, ele é muito carismático em termos de oratória, ele tem uma performance, ele trabalha de forma esplêndida as pausas, ele sorri, ele dá a pausa, e pausa é uma coisa tão difícil de trabalhar, para as pessoas têm dificuldade, porque elas acham que 3 segundos de pausa parece que vai demonstrar insegurança. Não, ele mostra pra gente que a pausa cativa, que a pausa gera suspense, que dá aquela sensação, e agora, o que vem depois? Então, o Obama eu gosto muito. Aqui no Brasil, Paulo Vieira, eu tenho assistido muito ele, já fiz muitos cursos com ele tem um poder, assim, de encantar.
Nesse final de semana, eu estava num evento e ouvi o Clóvis de Barros Filho, o filósofo. E foi incrível, Cris. As pessoas não respiravam. E ele conseguia dominar o público. Então, ele trabalhava a reflexão, momentos de algo muito importante para as pessoas refletirem. Ele fazia as pessoas rirem muito, de forma natural, autêntica, espontânea. Então, ele teve total domínio. Então, gosto muito dele, gosto do Cortella, gosto do Karnal. E cada um tem o seu estilo, o seu jeito muito peculiar, né? Ah, sim, são bem diferentes, né? Bem diferentes, bem diferentes. Interessante, então, são pessoas que eu admiro bastante. Interessante que tem essa questão que a gente falou lá no início da autenticidade, né? A autenticidade, exato. Cada um com o seu jeito. Às vezes pode parecer esquisito, não é uma fala de locutor, mas as pessoas gostam, as pessoas se identificam. Por isso que não precisa ser perfeito, mas tem que dar o seu melhor com autenticidade, conteúdo consistente também, sem dúvida. Acho legal a gente lembrar também que, assim como a gente está falando aqui de palestrantes que provavelmente passaram por treinamentos, né, para falarem melhor e tal, a gente tem a questão das pessoas públicas em geral, mas falando aqui dos políticos, né, como eles trabalham muito com essa questão do discurso, elas também é básico do dia a dia delas, né. Por que eu tô falando isso? Porque a gente também precisa entender que pode ser que seja básico pra gente no nosso dia a dia, justamente por essa questão de que trabalhar não deixa de ser político no sentido de influenciar, né? Exatamente. Todo mundo tem algo a dizer, algo a contribuir, e as pessoas precisam se empoderar mesmo, né? É um verbo que eu gosto bastante, tem tudo a ver com oratória. Os políticos, eles treinam muito, às vezes a gente acha que não. Mas, claro, tem aquela frase, não basta ser bom, tem que parecer bom. A gente vê de tudo, né, Cris? Tem o político que é só bom de lábia e não tem conteúdo. Tem aquele que é muito bom, mas não parece bom. Tem conteúdo, mas às vezes a oratória tá fraca. E esse sai em desvantagem, ele é melhor do que o outro, mas quem fala melhor conquista mais, né? Com certeza. Débora, o que a gente não falou sobre esse assunto que é legal a gente falar para o nosso público? Falamos de linguagem positiva, clareza, Cris. Por quê? Porque tem uma frase que diz a maior distância entre duas pessoas é um mal entendido. Como acontecem os ruídos de comunicação por falta de clareza? Às vezes eu penso que eu me comuniquei de forma clara e que a pessoa me entendeu, quando não acontece. Eu lembro de uma vez que eu viajava com a minha filha e com a babá. Ela era bem pequenininha, a primeira, a Sofia. E aí, nós estávamos no quarto do hotel e eu pedi para ela, tu pode ir lá embaixo pedir para esquentarem a papinha? E ela desceu até o restaurante e voltou com a papinha fervendo. E daí eu pensei, puxa, por que ela não se deu conta, né? Como se fosse óbvio. Mas aí eu voltei e pensei, o que eu pedi? Pede para esquentarem a papinha. Foi exatamente o que ela fez. Se eu tivesse sido mais clara e mais específica, pede para esquentar em 40 segundos no micro-ondas. Sim. Eu teria ficado mais satisfeita com o resultado. Então, muitas vezes as pessoas pedem algo e o outro não entende e entrega. Eu peço A e a pessoa me entrega B. E aí o que a gente faz? A gente culpa o outro. Ele não me entendeu. Quando, na verdade, a pergunta é: por que eu não me fiz entender? Então, aqui é uma regra muito verdadeira, mas as pessoas relutam em aceitar. Tem que dizer o óbvio. Porque o que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. E às vezes as pessoas negligenciam coisas tão simples porque acham que é óbvio. E os gestores, principalmente, precisam se conscientizar disso. Demais. Eles são genéricos, eles acham que tá tudo muito claro. Então, preciso dessa planilha com urgência. Mas urgência não é claro. Urgência para ele pode ser daqui a 10... né? É totalmente subjetivo, é genérico. Pode ser daqui a 10 minutos, mas pode ser ainda hoje. Ou no final da semana, dependendo da demanda que eu tenho, né? No meu dia a dia. Então, para os gestores, isso é essencial. Toda pessoa que precisa orientar, delegar tarefas, precisa ter uma fala mais clara, mais específica, para ter melhores resultados. Então, falar o óbvio é uma mensagem importante aqui para deixar para quem está nos ouvindo. Que legal, Débora. Adorei o nosso papo. Pena que o nosso tempo está esgotando. Passou rápido. Passou, né? Gostei muito. Me senti super
eu ia dizer desafiada, mas não é nem isso, é estimulada a melhorar cada vez mais a minha comunicação, inclusive aqui no podcast, né? Que bom. Muito feliz de ter a tua companhia aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada e espero que todos tenham gostado e aproveitado as dicas. Como é que o pessoal te acha na internet? Tem o meu site, www.comunicativafono.com.br. No Instagram é deborabrum.comunicativa. E no LinkedIn, Débora Brum. Beleza, a gente vai deixar os links na descrição, então, Obrigada, do episódio. Cris. Eu que agradeço. Então, chegamos ao final do 30º episódio do podcast Endomarketing Brasil. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de todo mundo. Lembrando que o podcast é uma realização do time de especialistas da Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna. Sigam a gente em @endomarketingbrasil e sigam a Pix Media em @pix.media. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.